O presente trabalho tem como problemática o sistema carcerário como instrumento de poder do Estado, fundamentando-se no texto de Walter Benjamin, A Hora das Crianças, narrativas radiofônicas. Iniciaremos então o trabalho com o próprio autor, onde Benjamin afirma que a própria Bastilha já era instrumento de poder. Todas essas coisas mostram o quanto a Bastilha era uma ferramenta do poder e o quanto ela não era um instrumento do direito. Os homens são capazes de suportar a crueldade e a severidade se percebem que por trás delas uma ideia, a ideia de que o rigor não é apenas o reverso do comodismo dos poderosos. A tomada da Bastilha não representa apenas uma mudança na história do Estado francês, mas também na história da vida humana sob o Estado de Direito. O que é a Bastilha para Walter Benjamin? Em seu texto, o autor explica que a Bastilha não era um simples presídio, já que só ficavam presos nos grandes muros as pessoas que iam contra o Estado do século XVII. Já os prisioneiros que cometiam outros crimes eram levados para as prisões convencionais. Saindo um pouco do texto e vindo um pouco mais para uma discussão contemporânea, a gente tem 3 perguntas aí para a gente refletir, que são: quem são os inimigos do Estado no contemporâneo? Quais são os prisioneiros do Estado no contemporâneo e quais são os prisioneiros da polícia no contemporâneo. Quando a gente pensa nos regimes ditatoriais, isso fica muito mais nítido, né? O inimigo do Estado vai ser a pessoa que é contra o governo, independente de qual ditadura a gente esteja falando, seja as ditaduras da América Latina, seja o nazismo, seja o stalinismo, todo aquele que é contra o governo, ele é um inimigo do Estado. Mas se a gente pensar nos dias atuais, dependendo de cada contexto, a gente pode pensar que o inimigo do Estado ele vai desde o subversivo, daquele que não aceita as imposições desse Estado, àquele que é muito diferente. Então, um prisioneiro, um inimigo de Estado vai ser desde um grevista, um professor grevista, até um estrangeiro que chegou em um país de uma maneira considerada ilegal. Se a gente pensar nos Estados Unidos e na Europa, isso é mais fácil de se ver. Em alguns contextos, até prisioneiros com base em religião, né? E os prisioneiros da polícia são essas pessoas que subvertem a ordem, mas também tem uma questão muito complexa que a gente vai abordar um pouquinho mais na frente, que é a questão do diferente. Aquele que a polícia já é ensinada que é o prisioneiro dela. Então, um negro ele é um alvo muito mais fácil, uma pessoa muito mais, na cabeça da polícia, subversivo de uma maneira muito mais concreta do que um branco. É o sistema carcerário no modernismo. De acordo com Foucault, esse saber disciplinar tem como pano de fundo todo um discurso humanitário que ganha razão de ser enquanto demarcação de limites norteadores do exercício de poder sobre esses corpos desviantes. E do ponto de vista do preso, que tipo de subjetivação é possível se demandada pela lei, já se dá provavelmente como um pedido, como uma linguagem cifrada, um sintoma que se dirige a um outro que lhe possibilite desejar atuar de algum modo na sociedade. Essa frase, esse slide, ele traz pra gente uma reflexão muito importante, que é como a gente lida com esse nosso sistema carcerário, como que a gente lida com essas pessoas que de alguma forma vão ser isoladas da sociedade. A gente muitas vezes não pensa no lado delas, não pensa muito mais numa questão de repressão e de tortura, de realmente punir essa pessoa que falhou com a lei, do que qualquer outra coisa. E muitas vezes nem falhou, porque a gente pode pensar, fazer uma reflexão sobre a nossa questão judicial, né? A gente tem inúmeros casos que não são resolvidos, inúmeros casos de pessoas inocentes que estão nas cadeias antes dos casos serem concluídos, enfim. A citação do Rangel em 2007 nos mostra, nos alerta a não fazer
generalizações acerca da educação dentro do carcereiro privado. Porém, ele nos direciona a olhar aquilo que está sendo feito e aquilo que deveria ser feito dentro dessas instituições. Tendo em vista que, dentro da Constituição brasileira, o cárcere privado tem um viés de reinserção do sujeito preso na sociedade. Porém, não é isso que acontece. O cárcere privado e esse sistema punitivista que é implantado no Brasil tem um viés totalmente político e de forma muito cruel para a sociedade brasileira, principalmente aos pretos e às pretas que estão nessa situação. Nos Estados Unidos, a gente pode observar, assim como no Brasil, que a justiça não é igualitária. A Constituição dos Estados Unidos tem o mote de privilegiar os WASPs, que seriam as pessoas brancas daquela população. Então a gente consegue ver vários atos, tanto do sistema carcerário de prisão, quanto da força policial do Estado americano, que fazem com que o privilégio branco seja mantido. E isso a gente pode ver, estatisticamente falando, em cima do número de presos que tem dentro do sistema carcerário, em que a sua maioria são de negros ou não brancos. Os trechos da série Irmandade da plataforma da Netflix nos mostram a realidade do sistema carcerário brasileiro. Logo de cara em sua apresentação, vemos a precariedade do local. Ao longo da série, abordadas inúmeras deficiências daquele sistema, como a superlotação, a desumanidade, as doenças que se tornam epidêmicas no local, a falta de justiça para muitos e, como consequência disso tudo, a rebelião dos detidos. Na série, Edson, interpretado pelo Seu Jorge, ele nos mostra que uma facção dentro da cadeia, ela se dá pela revolta das falhas estruturais daquele sistema. Essas ações vão gerando o interesse de outros detentos revoltados que entram nessa guerra, Então, assim, aumenta os números de participantes. Em cada visão, essas facções elas têm uma característica. Na visão dos participantes, é quase que uma empresa, com um lado político e outro econômico, para o enfrentamento do Estado opressor. Outra abordagem na série é o abuso de autoridade. O crime está previsto na Lei de número 4.898/65, que nesse caso seria quando uma autoridade ela pratica um ato contra os direitos e garantias de outra pessoa. O órgão responsável seria o Estado de Coisas Inconstitucionais, o SI, que garante sobre as principais violações que ocorrem nos estabelecimentos prisionais. E por mais que esse órgão ele assegura não só o detido, mas o agente penitenciário, ele é tratado como indiferença pelo Estado. Começamos a questionar também os conceitos de justiça naquele local. Nos deparamos com a lentidão que a justiça trabalha, a falta de investimento e a dificuldade de recuperação dos detentos. Cristina, advogada e irmã de Edson, ela se envolve nas histórias da facção e se comove com aquela outra visão, onde ela vê que a organização ela busca manter os direitos mínimos dos colegas. Mas a Cristina, ela para fugir da quebra de um código de ética em que buscava ajudar o irmão, ela acaba trabalhando a favor da polícia para o declínio da Irmandade. Aí, rapaziada, tem visita na cadeia. Você aí, mano. Você acredita em justiça? A gente é tratado que nem bicho aqui dentro. Tem preso doente, com pena vencida, e eles fazem o quê? Eles colocam mais gente aqui dentro. Eles chamam a gente de facção criminosa. Mas facção criminosa é essa porra desse sistema. Mas nós tá ligado que nós vamos mudar esse bagulho aí. Porque eles sabem muito bem. Quando a gente se junta, mano, não tem como. A gente vira a porra de um exército. Isso aqui é Irmandade, porra! Irmandade! Irmandade! Correr pelo certo é um caminho sem volta. A porra da perna aí, ladrão. Costa a cara na grade, mantém a mão na cabeça, caralho. Tá olhando o quê, vacilão? Vamos geral. Revira essa merda toda aí. Costa a cara. Tá olhando o quê? Tá com pena? Você acha que a Irmandade tem pena de alguém? Você devia ver o que eles fazem com os inimigos deles aqui dentro. Quer ver? Eles são uma facção criminosa. Não tem nenhum santo aqui. Eu só quero fazer o meu trabalho. Botar bandido no seu devido lugar. Eu sei muito bem como eles pensam. Eu jogo o jogo deles pra fazer justiça. O que foi? Não tá gostando? Então cai fora!
Você não sabe porque eu tô fazendo isso. Eu entendo a luta do meu irmão por direitos humanos, contra a opressão. Isso tem que existir. Mas a Irmandade é uma facção criminosa. A polícia tem que fazer alguma coisa. É melhor que seja assim. Sem violência. E aí, Cristina? Chega aí, vamos trocar ideia. Aí, rapaziada, essa é minha irmã. Veio aí me visitar. Você ainda vai me entender. Eu não tive escolha. Essa charge, ela traz uma reflexão muito contemporânea do Brasil sobre a Lava Jato, né? E aí, será que o Brasil tem uma Bastilha? A Câmara vai decidir a cassação do Genuíno em plenário. A Papuda poderá transformar-se em um anexo do Congresso. A Papuda é um complexo penitenciário do Distrito Federal. E o que a charge está querendo refletir é que se a Lava Jato continuar, se as investigações continuarem, vai chegar em todo mundo e talvez o Congresso vai invadir esse complexo penitenciário, né? Porque ninguém vai escapar disso. E aí a gente pode lembrar daquele, né, de todo o processo de impeachment, de tudo que teve para poder barrar essas investigações. Agora, quais são as propostas para um sistema carcerário eficaz e humano? A gente tem que partir da perspectiva que o sistema carcerário brasileiro não tem uma visão construtivista, eles têm uma visão punitivista. Muito porque essa visão punitivista beneficia vários estados da sociedade. E principalmente a política. A gente não pode esquecer que o atual presidente do Brasil tem como mote, um dos motes de campanha ou de fala, que bandido bom é bandido morto, e a gente acredita que não seja dessa forma. Então, quando o sujeito é preso, ele passa por condições desumanas, tanto de alimentação quanto de ocupação, que as prisões estão superlotadas, e não tem nenhum pensamento em reinserir eles dentro da sociedade. Isso é uma problemática muito grande, porque quando o sujeito sai da prisão, ele não consegue se inserir no mercado de trabalho, tendo que voltar para a criminalidade. E também a gente vê que essa visão punitivista, essa visão da violência, de falta de segurança, beneficia muito vários atuantes políticos. A gente pode ver o Whitson no Rio de Janeiro, a gente pode ver o Bolsonaro e seus filhos e o seu partido tem como mote a segurança pública, tendo em vista que vários dos seus eleitos ou vários dos seus candidatos têm carreira militar. E isso também é uma forma de arrecadar mais verba para a segurança pública, porque quanto mais violência, mais dinheiro para a segurança vão ter que ser alocada. E tendo em vista como proposta, a gente tem que desvincular esse método e partir de uma visão construtivista, tendo uma formação decente dentro da prisão, que a pessoa pode sair com uma profissão ou com algo do tipo, e mudar a Constituição para que os presos não tenham corpo, não tenham um alvo, como tem no Brasil, tendo em vista que a maior parte da população carcerária é negra. Outra visão que deveria ser pelo menos debatida e mudada é como que o alvo do tráfico deve ser atacado. Não que tenham que acabar com a luta contra o tráfico de drogas, mas não apenas olhar como as favelas e as periferias como alvo desse ataque, tendo em vista que a droga não surge de lá. Tem todo um processo para poder chegar na periferia e nas favelas, onde essas cabeças grandes do tráfico não são atacadas. A gente pode ver que a maioria do alvo da criminalidade, principalmente na questão do tráfico, é em cima da periferia. Mas a gente esquece de todo um sistema de rede que faz esse tráfico acontecer. Que não é simplesmente olhar para o sujeito que trabalha no tráfico organizado, mas também olhar para as polícias, para as milícias que também fazem parte e são coniventes com essa situação.